Já assistiu o vídeo de análise de caso, de estudo de caso? Eu ainda não fiz, né? Mas eu espero que vocês já tenham assistido. Então, estou gravando agora o capítulo que é sobre análise em cadeia e gostaria de começar explicando por que é importante fazer essa análise em cadeia. Onde é que ela é utilizada? Para que a gente possa entender a fundamentação dela para colocá-la em prática. Então, a análise em cadeia ela é uma ferramenta para, tipo assim, você percebe aqui, ó, tem 11 objetivos. Então, é muita coisa, a gente ainda pode encontrar mais na nossa prática, né? Então, ela é uma ferramenta para determinar as variáveis controladoras do comportamento alvo. Então, bora relembrar aqui. A análise de cadeia é aquilo que tem, ó. Tem tal comportamento, é, aconteceu tal coisa, o estímulo, aí a pessoa, onde assim, brigou com o namorado, aí teve o comportamento de gritar, aí teve a consequência de chorar, de pensar um monte de coisa sobre si, de se culpar. Então, aqui nós temos estímulo, resposta, consequência. Então, ela determina as variáveis controladoras do comportamento-alvo. Então, o que foi que aconteceu aqui? O que é que está controlando esse comportamento? Segundo, ela também é o primeiro passo na sequência de solução de problema. A gente poder fazer uma modificação aqui nessas variáveis, a gente precisa entender quais são as variáveis. Então, primeiro eu especifico o que é que está acontecendo e depois eu posso poder modificar isso. O terceiro, ela também funciona como uma estrutura organizadora da sessão, porque a gente começa ali a colher os dados através da conversa, né, daquela, vamos dizer, anamnese, e aí a gente coloca ali no papel, na formulação de caso, na análise em cadeia, começa a criar hipótese. A partir dessas hipóteses, faz as soluções, pensa em soluções, pensa em como colocar os procedimentos de mudança dentro dessas soluções. Então, ela funciona também para estruturar ali a sessão. Ela é uma estrutura também para a formulação de caso, porque na DBT é utilizada a análise em cadeia para estruturar essa formulação, fazer essa formulação de caso. E usa o registro de pensamento, né, para fazer essa formulação. Já na DBT, a gente utiliza a análise em cadeia. O quinto passo é uma estrutura da análise de mislinks. Os mislinks, acho que a gente não teve esse termo até agora, é sobre a ausência de elos eficazes. Então, tem os links entre uma situação e outra, e aqui a gente considera que é num paciente que aconteceu alguma coisa desregulada, teve uma ausência, uma falta, um missing, está precisando, faltando, links eficazes entre uma situação e outra. Então, a gente considera isso para fazer essa modificação. Modificar aqui um elo está disfuncional, o outro elo eficaz. O sexto ponto vai ser um fortalecimento da memória e atenção aos padrões. Então, o paciente, ali no início, ele não lembra o que aconteceu, não lembra, não sabe o que é para prestar atenção, não sabe o que está acontecendo. Então, bora fortalecendo essa memória, essa atenção, essa prestar atenção, o que é que está acontecendo, tanto retrospectivamente, né, ele olhando para trás, quanto no momento. O que está acontecendo agora, nesse momento? Estou aqui, acontecendo isso, estou brigando, estou gritando, estou chorando. O que é que aconteceu? Ajuda também numa questão de mindfulness, de prestar atenção. Sétimo ponto, é uma exposição a elos evitados e suprimidos devido a emoções dolorosas, porque o paciente aqui, ele normalmente, ele vai evitar entrar em contato com essas emoções dolorosas. Fazer uma análise em cadeia meio que força o paciente a se expor, a se dessensibilizar a essas emoções. O oitavo é a modificação cognitiva, que começa a aparecer ali durante a análise em cadeia. Cognições disfuncionais, a gente vai fazendo uma reestruturação cognitiva. Destaca também os déficits de habilidades. Então, vai se percebendo quais são as habilidades que estão faltando. Vai destacando a importância de fazer um treinamento de habilidades, de colocar em prática novas habilidades. Vai tendo um manejo de contingência, porque ele começa a perceber se faço X tanto numa questão de variáveis controladoras, o primeiro passo, esse manejo de contingência, se eu faço tal coisa, acontece tal coisa, como também numa questão de que, se durante o meu dia a dia, durante a semana, eu fizer tal coisa, tipo assim, eu fizer um comportamento autolesivo, na sessão, não vou poder falar sobre minha briga com meu namorado, problema no trabalho, porque eu vou ter que fazer análise em cadeia sobre essa situação que aconteceu, sobre esse comportamento autolesivo. Então, começa aqui a funcionar como um manejo de contingência, como um reforço negativo, uma punição. Também começa com uma psicoeducação sobre algum assunto relevante. Que a gente começa a explicar, ó, você fez tal coisa, aconteceu tal coisa, percebe como isso está ligado àquilo? Então, começa a psicoeducar e a pessoa começa a entender por que ela funciona daquela forma.
E tudo vai estar na cadeia. A gente vai ter aqui nessa cadeia as evidências da teoria biosocial, é a questão de como é que esse paciente ele está vulnerável emocionalmente, como esse ambiente foi invalidante, vai ter os dilemas dialéticos, os padrões comportamentais dele disfuncionais, vai ter as cognições disfuncionais, as respostas emocionais automáticas intensas a estímulo, as cognições funcionais e respostas habilidosas, porque nem só de problema se faz uma conceituação, uma formulação de caso, a gente também tem que considerar aqui o que é que ele tem de habilidade. Vai ter a histórica de desenvolvimento que torna ele vulnerável a tudo isso que está acontecendo. Vai ter também as evidências do apego ao terapeuta e os problemas com apego ao terapeuta. O progresso no tratamento também vai ser refletido nas modificações das cadeias típicas de cada paciente. Então, se tal coisa acontece, o paciente normalmente vai ali, faz uso de droga. E a gente começa ali fazendo essas análises repetidas, vai chegar um momento que vai ter uma modificação nessa análise. Ele estava triste, mas ele não fez uso. Mudou. Então, é um progresso. A gente bora aqui avaliar por que mudou, o que foi que aconteceu, o que foi que fez diferente, qual foi o pensamento que passou de diferente. Então, a análise em cadeia ela também vai servir como uma evidência de que está tendo algum progresso ali no tratamento. Ela beneficia tanto o paciente quanto o terapeuta. Ao paciente, porque ele começa a perceber ali, fazer uma ordem, começa a perceber o que é está acontecendo, e também é uma questão de que ele começa a perceber, né, a questão das mudanças comportamentais planejadas. Então, ele sabe o que vai acontecer na terapia, ele sabe o que ele precisa fazer, ele sabe por que ele precisa fazer. E para o terapeuta, vai ser uma escada para ele descer o inferno do paciente para ajudá-lo a sair. Ele percebeu o que está acontecendo e percebeu o que ele precisa fazer diferente, o paciente, para poder mudar. Vai ajudar ele a pensar claramente, em meio àquele caos, aquele monte de problema que o paciente faz, não faz sentido. Como é que tal coisa liga tal coisa? E vai ser um meio de se autorregular e não cair com o paciente. Então, paciente, espera, não sei o que fazer, o terapeuta disse. Está acontecendo tanta coisa, não sei o que fazer. Bora voltar aqui para análise de cadeia, bora refazer ela, bora aprimorar ela, perceber o que pode fazer diferente e começar a fazer várias tentativas. Já tentei isso, não funcionou, bora tentar outra coisa, bora tentar de novo, bora tentar até funcionar alguma coisa. Tem aqui a estrutura da análise em cadeia. Então, normalmente é como se fosse, vamos dizer, várias etapas, né, sequenciais. Fatores de vulnerabilidade que tornam a pessoa vulnerável àquilo que aconteceu. Tem um evento que, tipo assim, um gatilho. Sem aquilo, aquela coisa não teria acontecido. Os elos de cadeia. Então, até chegar ao comportamento que foi problemático, a gente vai ter elos de cadeia. Então, não foi, sair disso para aquilo de forma automática. Saí da briga, já me cortei. Não, passou aqui pensamento, passou emoção, teve uma ação fisiológica, algum ambiente, alguma coisa, até chegar nesse comportamento problemático e ter essas consequências que foram reforçadoras ao comportamento, que faz com que esse comportamento problemático continue a acontecer. E para fazer uma análise em cadeia, normalmente a gente inicia pelo comportamento problemático em questão. Então, define qual é o comportamento problemático. Segundo, a gente vai descobrir qual é o evento desencadeador. Você fez isso. O que aconteceu antes de fazer isso? Bora relembrar aqui. A gente vai relembrando. Terceiro, a gente pode pensar tanto os fatores de vulnerabilidade. O que é que tornou você vulnerável a isso? Tem um exemplo que ele traz no livro, já no capítulo anteriores, que foi algo que tornava a paciente vulnerável. Foi a questão dela não dormir. Então, olha aqui não está relacionado ao evento desencadeador, mas tornava ela vulnerável a esse evento desencadeador. A gente também pode pensar nos elos da cadeia, nesses pensamentos, nesses comportamentos, a ação fisiológica, que faz com que ligue o evento ao comportamento problemático. E, por último, a gente considera também as consequências do comportamento. Como é que esse comportamento, essas consequências, está reforçando esse comportamento? O terapeuta deve trazer a cadeia para o relacionamento com o paciente, não trazer o relacionamento com o paciente para a cadeia. Então, o paciente ele não deve ser arrastado pela condução da cadeia, o que indicaria que a cadeira é mais importante do que ele, como paciente. A cadeia de análise, a análise em cadeia, ela é uma ferramenta. É uma ferramenta para chegar no fim, mas o objetivo sempre é o paciente. Então, eu estou utilizando essa ferramenta com algum objetivo. Então, não é para eu priorizar a análise em cadeia e esquecer do paciente, esquecer dessa relação terapêutica. Foi um vídeo rápido,
Então, a gente já vai ver no próximo, né, algumas sugestões de como fazer essa análise em cadeia para poder colocar ela em prática, entender como é que ela funciona realmente ali, na sessão.